Então, eu vou... Depende de hoje, depende de hoje. Depende de hoje, né? Então, eu vou apresentar a minha tese de doutorado. Eu apresentei faz, assim, mais de 2 anos atrás. Acho que talvez precise de algumas atualizações aí, se vocês quiserem fazer adendos, fiquem à vontade. Então, é isso. O título da minha tese foi Detecção Sorológica e Caracterização Molecular de Agentes Transmitidos por Artrópodes e Animais Selvagens e Domésticos na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Então, o objetivo geral do meu trabalho foi investigar a ocorrência de hepatosum, bartonella, micoplasma hemotrópicos, rickettsia, plasmídeos e agentes anaplasmatáceos em mamíferos selvagens e domésticos errantes no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Então, os agentes estudados, repetindo, foi hepatosum, bartonella, micoplasmas hemotrópicos, rickettsia, piroplasmas, agentes anaplasmatáceos. A área de estudo foi o Pantanal, na região da Inhacolândia, e foram realizadas 4 colheitas, 2 em 2013, uma em 2014 e a última em 2015. O método de captura dos animais foi utilizando armadilhas, né, de ferro, do tipo Zootech, para médios mamíferos, e armadilhas do tipo Sherman e Tomahawk para pequenos mamíferos. Então, as colheitas foram realizadas, os animais foram sedados, os mamíferos, foi coletado sangue, amostras de sangue e ectoparasitas, eles foram brincados e soltos novamente na natureza. Já com os pequenos mamíferos, a gente realizou a eutanásia deles e amostras de sangue e tecidos foram coletadas para os testes moleculares. Foram capturados nessas 4 colheitas um total de 78 canídeos selvagens, 31 coatis, 7 jaguatiricas e 42 cães domésticos, todos na mesma região do Pantanal da Inhacolândia. Dentre os pequenos mamíferos, a gente capturou 77 roedores da espécie Trichomes fosteri, 8 roedores da espécie Cliomys laxeps e 25 roedores da espécie Oikomes marmorae. Também foram coletados marsupiais, 14 da espécie Chilamis macrurus, 11 Gracilianus agilis, 4 monodelfis domésticas e 1 de delfis albiventes. Desculpe se eu não falei os nomes corretamente. Também foram coletados esses ectoparasitas e esses ectoparasitas foram identificados. Na grande maioria foram coletados carrapatos da espécie Amblyomma sculpto, por carrapatos da espécie Amblyomma parvum, 32 carrapatos da espécie Amblyomma ovale, tigrino, 1 Rhipicephalus bófilos micrófilos, um Rhipicephalus sanguíneo, também ninfas de Amblyomma auriculario e larvas de Amblyomma sp. Também foram coletadas dos roedores amostras de pulgas da espécie Polígenes, Bouchi, todas da mesma espécie. Então, o nosso fluxograma de trabalho no laboratório foi, primeiramente, a extração de DNA, quantificação desse DNA, PCR para os genes endógenos, depois qPCRs, que serviram como PCRs em tempo real, que serviram como screening, PCRs convencionais para a caracterização molecular com outros genes, a purificação, sequenciamento, depois a gente fez o trabalho dessas sequências, né? E por último, a análise filogenética. Então, começando os agentes, o primeiro estudado foi o hepatosum, que pertence ao filo apicomplexa, classe Sporozoa, subclasse Coccidia, subordem
Adelém na família Hepatozoide. Então, como vocês podem ver aqui nessa árvore que foi publicada recentemente, o hepatosum já foi detectado em uma variedade muito grande de hospedeiros, desde anfíbios, répteis, cobras, tartarugas, lagartos, até uma variedade muito grande de mamíferos, entre eles ursos, cães selvagens, raposas, coatis, leões, tigres, porcos selvagens e roedores, claro que aqui não está mostrando, mas também roedores. Aqui a gente fez a análise molecular pelo gene 18S, usando 2 protocolos, e a gente teve diferenças na sensibilidade entre os hospedeiros usando esses 2 protocolos. Por exemplo, aqui, entre os canídeos selvagens, a sensibilidade do protocolo feito, do primer desenhado por Perkins, foi muito maior do que a dos primers desenhados por Ujvari. E com os coatis ocorreu diferente, um protocolo funcionou mais do que outro. Teve essa particularidade nos PCRs do gene 18S para as amostras. Assim, as amostras mostraram certa... Não foi a gente testou esses 2 protocolos e eles tiveram diferentes resultados. Aqui é a nossa árvore filogenética, depois de ter feito o PCR para todas as amostras e sequenciado. As nossas amostras foram separadas em 2 grandes clados. Esse clado aqui esse clado de cima, ficaram alocadas as amostras dos cães domésticos, juntamente com as amostras com Hepatosum canis, mesmo clado que Hepatosum canis, os cães selvagens filogeneticamente relacionados a Hepatosum americano. Os coatis se alocaram num clado distinto, dentro desse grande clado, e as jaguatirigas se mostraram filogeneticamente relacionadas com Hepatosum felis. Já os roedores, eles se alocaram nesse outro grande clado, juntamente com outras espécies de Hepatosum relacionadas com répteis e anfíbios. Os marsupiais se alocaram nesse clado aqui, nesse grande clado, e utilizando Isóspora, Sarcocystia e Emerita Ileria como grupo externo. Então, resumindo, a gente encontrou uma alta ocorrência entre os felinos selvagens, 83,3%, e o genótipo detectado foi o Hepatosum felis isolado Espanha. Esse mesmo genótipo foi detectado na Argentina, em uma raposa que precisou ser eutanasiada, porque mostrava uma severa incoordenação motora, e depois da eutanásia foram encontrados cistos de Hepatosum na musculatura dessa raposa, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Então, a gente não sabe se esse isolado é patogênico ou não, mas estudos precisam ser realizados. Foi detectada também uma alta ocorrência de hepatosum entre canídeos selvagens e o genótipo relacionado foi hepatosum americano, que também já foi detectado em canídeos selvagens no Espírito Santo, em canídeos selvagens zoológicos, feito pelo Marcos. E apesar de hepatosum americano ser bem patogênico em cães nos Estados Unidos, os animais, os canídeos selvagens brasileiros, aparentemente se mostraram saudáveis. A espécie relacionada detectada em cães domésticos foi o Hepatosum canis, 43,2%. A ocorrência foi maior que em cães de áreas rurais, devido à maior exposição, provavelmente, a artrópodes vetores. E a detecção de hepatosum em coati
também foi bem nova para a gente não esperava. E também já foi detectado por Rodrigues em 2007. Os vetores a gente não sabe, a gente não encontra nenhum artrópode que se mostrou positivo nas reações de PCR. E só o amblioma ovário até agora, até onde eu sei. A Lúcia pode me falar, mas eu acho que até agora só o amblioma ovário foi provado ser um vetor eficiente para hepatosum no Brasil. Entre os roedores, Johnson constatou a transmissão por carnivorismo para canídeos, porém os genótipos não foram relacionados, os genótipos de canídeos e roedores ficaram bem distintos na árvore filogenética, como vocês viram. Então, a teoria de que os canídeos possam estar sendo infectados por carnivorismo com os roedores, predando os roedores, até agora está bem suspeito. Já os genótipos, assim, não foi a primeira vez que os genótipos detectados em roedores se mostraram filogeneticamente relacionados aos genótipos encontrados em répteis e anfíbios. Então, pode ser que os répteis estejam se infectando por carnivorismo diferente, mais provável que os canídeos. E aqui eu coloquei a primeira espécie de hepatosum detectada em roedores do Brasil pelo grupo da Lúcia. Eu achei bem interessante, as fotos ficaram muito bonitas, Lúcia, parabéns. Eu sei que está me assistindo, então eu coloquei aqui hepatosum milleri, também relacionado, um genótipo bem relacionado com o genótipo detectado em répteis. O próximo agente estudado foi a bactéria Bartonella, que é o meu tema do meu pós-doutorado aqui em Israel. A Bartonella é uma bactéria intracelular facultativa, fastidiosa, gram-negativa, pertencente à classe alfa-2 das proteobactérias. Para quem não conhece, é o agente etiológico da febre de Oroya, a Bartonella bacilliformes, febre das trincheiras. Do meu sogro! Eu lembro disso. As análises moleculares, a gente seguiu esse cronograma, a gente usou o PCR em tempo real como screening, as amostras positivas no PCR em tempo real, a gente fez a caracterização molecular por PCR convencional, utilizando estes 5 diferentes genes. Aqui é o diagrama de Venn mostrando os resultados. 38 amostras foram positivas, e sendo que 3 delas foram amostras de pulgas, que até então não tinha sido identificado Bartonella em nenhum vetor artrópode, possivelmente já nesses 2 anos, mas essa foi a primeira vez que a gente detectou DNA de Bartonella em pulgas. E aqui é a nossa árvore filogenética. Aqui a gente viu uma separação dos genótipos de Bartonella com relação aos roedores. E não foi a primeira vez que isso foi descrito. Cossó, em 2000, provou que certos isolados de Bartonella possuem uma especificidade para certos roedores, enquanto que os roedores da Trichomes ficaram alocados nesse grande clado, os roedores Oecomes e as pulgas ficaram alocados em um clado totalmente diferente. Aqui é a análise dos genes concatenados, os roedores da espécie Trichomes fosteris ficaram alocados junto com Bartonella, mostraram filogeneticamente relacionados com Bartonella alsática, e essa Bartonella alsática mostrou
potencial zoonótico, segundo esses autores que descreveram isso previamente. Já as pulgas, elas ficaram alocadas no mesmo clado que os roedores da espécie Oecomis, e esse genótipo é relacionado com os roedores da família Cricetidae, e as pulgas são consideradas reservatórios de Bartonella, e nesse trabalho foi a primeira vez que foi detectado Bartonella nessas pulgas, porém, a gente não sabe se ela tem potencial para ser vetor ou não. Mais estudos precisam ser realizados. O próximo agente estudado foi os micoplasmas hemotrópicos. Assim como o hepatozoon, ele também já foi detectado uma grande variedade de hospedeiros. E ele é conhecido por parasitar a superfície de eritrócitos, provocando anemia. Essa bactéria nunca foi isolada, é um grande problema, porque sem o isolamento a gente não tem muitos dados para aprofundar os estudos epidemiológicos quanto uma caracterização molecular melhor. Então, a gente só usou para caracterizar o gene 16S e o gene RNA-SP. Surpreendentemente, a gente achou uma altíssima ocorrência de Mycoplasma coatis. 24 dos 31 coatis capturados, 31 coatis mostraram positivos para hepatozoon. 3 canídeos selvagens, 2 candomésticos apenas, uma jaguatirica e um roedor. Aqui é a nossa árvore filogenética. A nossa jaguatirica mostrou-se, a amostra de micoplasma detectada na jaguatirica mostrou filogeneticamente relacionado com candidatos Mycoplasma hemominuto. Já os coatis, a gente detectou dois genótipos diferentes. Um relacionado com Mycoplasma haemophilus. Também as nossas amostras de cães selvagens também ficaram alocadas, se mostraram filogeneticamente relacionadas com Mycoplasma haemophilus hemocanis. O nosso roedor selvagem mostrou-se filogeneticamente relacionado a Mycoplasma hemomuris. E nesse outro clado distinto, as amostras de coati, outras amostras de coati e uma amostra de canídeo selvagem, se mostraram relacionadas a uma amostra um genótipo de micoplasma detectado em uma capivara previamente. Aqui a análise dos genes concatenados, RNA, SP e 16S, só dos coatis, mostrando aqui 2 diferentes genótipos detectados nesses animais, que a gente pensou que talvez seja um novo genótipo, uma nova espécie de micoplasma. A gente não tem como saber, porque, como eu disse previamente, não tem isolado ainda dessa bactéria. Dentre as amostras de coati, a gente viu que essas amostras foram separadas em 4 diferentes haplótipos. Aqui a gente pode ver na árvore. E entre os cães domésticos, o genótipo relacionado foi o Hemocanis haemophilus, em uma baixa ocorrência, indo de acordo com os outros trabalhos. Já em canídeos selvagens, o genótipo relacionado também foi Hemocanis haemophilus, diferente do genótipo detectado pelo Marx em canídeos de cativeiro, que foi o hematoparvo hemominuto. A alta ocorrência a gente começou a pensar por que, né, que a gente viu uma alta ocorrência de micoplasma em coati, e a gente talvez pensou que o comportamento gregário do coati levou a essa alta ocorrência, porque tem um trabalho do DEM, em 2008, que detectou micoplasma em saliva de gatos. Então, talvez, não sei, pode ser, mais estudos precisam ser feitos, mas talvez o comportamento gregário dos gregários coatis podem ter levado a essa alta ocorrência de micoplasma entre eles.
2 diferentes genótipos foram detectados nesses animais, dos outros já descritos anteriormente. Na jaguatirica, o genótipo detectado foi o candidato Mycoplasma haemominuto, e essa espécie já foi descrita anteriormente e é a espécie mais comum entre felinos selvagens do Brasil. O genótipo filogeneticamente relacionado ao nosso roedor foi o Mycoplasma haemomuris, e outros trabalhos do Luiz, no Brasil, também detectou genótipos filogeneticamente relacionados ao Mycoplasma haemomuris em roedores do Brasil. Os vetores também ainda não se sabe. No nosso trabalho, a gente não detectou nenhum DNA de micoplasma em nenhum artrópode. Tem alguns trabalhos sugerindo que talvez o ripséfalo sanguíneo possa estar funcionando como vetor, pulgas e ou piolhos, mas nada confirmado até agora, até onde eu saiba. A próxima bactéria foi Rickettsia. Rickettsia gram-negativa também, móvel e intracelular obrigatória. A gente também, como Bartonella, a gente usou o tempo real como screening, e a partir das amostras positivas no screening, a gente fez a caracterização molecular por esses 4 diferentes genes. Aqui é o nosso resultado do nosso tempo real. 122 amostras se mostraram positivas. A maioria delas, amostras de amblioma parvo. Essas amostras a gente fez a caracterização molecular. Pelo gene de LTA, todas elas se mostraram filogeneticamente relacionadas a candidatos Rickettsia andini. E a maioria desses carrapatos amblioma parvo, quase todos, a gente coletou de roedores. A sorologia, a gente viu uma ocorrência de Rickettsia com reação homóloga para Rickettsia ambliomatis em 55% dos canídeos, 70% dos cães domésticos e 30% das jaguatiricas. E a gente testou para esses 3 diferentes antígenos, mas a reação homóloga a gente detectou apenas para Rickettsia ambliomatis. Porém, a gente não pode descartar que seja uma reação cruzada com Rickettsia andini, que foi a que a gente detectou molecularmente, mas a gente não pôde saber porque a Rickettsia andini também não foi isolada até o momento, até onde eu saiba, então não tinha antígeno disponível para fazer os testes sorológicos para Rickettsia andini. Segundo outros trabalhos, a Rickettsia ambliomatis é o mais comum entre cães do Pantanal, e a alta ocorrência provavelmente se deve à alta infestação de amblioma escúpito nesses animais. Nenhum roedor ou marsupial foi positivo, o que levou a gente a pensar como que quase todos os carrapatos foram positivos e os roedores não. Talvez porque as ninfas de amblioma parvo não são capazes a capacidade vetorial delas é limitada em transmitir Rickettsia, por isso que os carrapatos se mostraram positivos, mas os animais não. Também a Rickettsia andini já foi detectada previamente em amblioma parvo no Pantanal e o seu potencial zoonótico ainda é desconhecido até o momento. Do lado, não tem potencial ainda é desconhecido. Agora, entrando nos piroplasmídeos, que são protozoários pertencentes à Picomplexa, a ordem Piroplasmídeas, parasitas de células sanguíneas. Os gêneros que eu vou falar agora é a Babesia, Teilerius, Taxozoa e Arrangelia. Então, o nosso fluxograma no laboratório, a gente realizou a análise sorológica pelo ELISA, apenas para a Babesia vogelii, que é o único antígeno que a gente tinha disponível. Então, a gente realizou sorologia apenas para os canídeos selvagens e para os cães domésticos. A análise molecular foi feita
principalmente pelo gene 18S, seguida pelo gene HSP70, e também foi realizada a pesquisa direta desses parasitas em esfregaços sanguíneos. A gente detectou uma alta soroprevalência de Babesia vogeli entre cães domésticos, e desses 16,6% a gente também detectou DNA de Babesia vogeli em 16,6% desses canídeos. E também em um canídeo, a gente talvez se infectou por Babesia cabali. Então, a gente detectou Babesia cabali em um cão doméstico. Provavelmente, um carrapato, acidentalmente, infectou um cão doméstico. A gente também encontrou uma alta soroprevalência de Babesia vogeli em canídeos selvagens, bem maior da detectada em canídeos de cativeiro pelo Marcos, e também um canídeo selvagem, a gente conseguiu detectar o DNA de Babesia cabali em um canídeo selvagem. A jaguatirica foi detectado Stoxosum felis, e também a gente conseguiu ver inclusões intra-eritrocitárias, cruz de Malta aqui, né? Não sei se dá para ver claramente, em esfregaços de sangue dessas jaguatirica. Foi a primeira detecção nesse trabalho de Stoxosum felis em felinos de vida livre. Apesar do Stoxosum felis causar doenças até em leões no Rio de Janeiro, no Zoológico do Rio de Janeiro, morreram por Stoxosum, mas os felinos selvagens de vida livre se mostraram aparentemente saudáveis. O vetor a gente não sabe ainda, as jaguatiricas estavam parasitadas única e exclusivamente por carrapatos da espécie Amblioma parvum, mas esses carrapatos mostraram negativos nas reações de PCR, então a gente não sabe até agora qual é o vetor responsável pela transmissão de Stoxosum em felinos de vida livre. Aqui é a nossa árvore filogenética, a gente conseguiu ver uma diversidade grande de piroplasmídeos, diferentes piroplasmídeos parasitando esses animais. Para começar aqui o nosso cão doméstico e nosso cão doméstico e o nosso canídeo selvagem, juntamente com uma amostra de Amblioma sculptum e ovale, a gente detectou o DNA filogeneticamente relacionado ao DNA de Babesia cabali. Aqui um clado de amostras de Amblioma parvum, filogeneticamente relacionados à Rangelia vitale. Aqui um clado com as amostras de cães domésticos e amostras de roedores selvagens relacionados com Babesia canis vogeli. A gente detectou Babesia canis vogeli em roedores, um genótipo relacionado em roedores. Um genótipo de Theileria em um carrapato Amblioma sculptum e um genótipo filogeneticamente relacionado a Theileria equi em amostras de roedores selvagens, Trichomes fosteri. O quartis a gente também encontrou inclusões intraeritrocitárias sugestivas de Theileria e em carrapatos da espécie Amblioma parvum. E as jaguatiricas, o genótipo detectado foi um genótipo filogeneticamente relacionado a Stoxosum felis. Aqui é a nossa análise do gene HSP70 e do 18S das amostras de Amblioma parvum, se mostraram aqui intimamente relacionado à espécie Rangelia vitale. Rangelia vitale até então tinha sido detectado apenas em canídeos selvagens e domésticos no sul. Na região do Pantanal foi a primeira vez que esse genótipo foi detectado.
E a Argélia tem como principal reservatório os canídeos selvagens. Então, provavelmente, esse agente, como a incidência é grande de canídeos selvagens nessa região, talvez esse agente esteja circulando também entre os nossos canídeos selvagens pantaneiros. Por último, o mais problemático de todos, os agentes Anaplasmataceae, são bactérias gram-negativas. Por que o mais problemático de todos? Porque nós não temos isolamento também desses agentes no Brasil, então os genótipos detectados, a gente não tem informação suficiente para estudá-los muito a fundo. Então, a gente tentou vários protocolos. A gente fez a RIF para Ehrlichia canis e Anaplasma phagostófilo também, e a gente testou uma variedade imensa de genes e protocolos, porém o único que a gente teve sucesso, infelizmente, foi o 16S. A gente conseguiu algumas amostras positivas no gene DSB, mas, infelizmente, devido à falta de isolamento, a gente não conseguiu ter sucesso com os outros protocolos. Na sorologia, a gente viu uma alta soroprevalência, a gente observou uma alta soroprevalência, não tão alta, desculpa, comparada com os outros estudos, foi até baixa a soroprevalência entre canídeos selvagens, foi 17,9, cães domésticos 16,6 e 3,2 em coatis para Ehrlichia canis. Essa soroprevalência foi menor que os estudos anteriores e a gente atribuiu isso ao elevado ponto de corte que a gente optou por empregar a fim de evitar reações cruzadas com outras bactérias. A gente empregou um alto ponto de corte e a gente acha que por isso a nossa soroprevalência foi menor que a dos outros autores na mesma região. A gente detectou um genótipo filogeneticamente relacionado com Ehrlichia canis em canídeos cães domésticos, canídeos selvagens, coatis, roedores selvagens, marsupiais e um pool de pulgas. Infelizmente, a gente não conseguiu caracterizar melhor pelo problema do isolamento, como eu já disse anteriormente. Os genótipos relacionados à Ehrlichia canis já foi detectado anteriormente em carnívoros, aves, gatos domésticos, roedores, e existe ainda necessidade de isolamento para uma melhor caracterização. E o único genótipo diferente já detectado no Brasil foi de Ehrlichia ruminante em onça-pintadas e canídeos selvagens do Espírito Santo. Não sei se foi detectado até o momento outros genótipos, não estou muito atualizada. Anaplasma, a gente conseguiu detectar uma variedade grande de hospedeiros, entre eles cães domésticos, canídeos selvagens, jaguatiricas, roedores selvagens, também marsupiais e carrapatos da espécie Amblyomma ovalia, Amblyomma parvio e Amblyomma sculptum. Também existe a necessidade de isolamento para uma melhor caracterização. A gente conseguiu sucesso também apenas com o gene 16S e a gente conseguiu detectar genótipos filogeneticamente relacionados ao Anaplasma bovis em marsupiais, roedores selvagens, canídeos, coatis e jaguatiricas e amostras de Amblyomma sculptum, e um genótipo relacionado a Anaplasma phagostófilo em cães domésticos, coatis e amostras de carrapatos da espécie Amblyomma sculptum também. Coinfecções. A gente achou uma alta coinfecção entre coatis de Patozoon e Mycoplasma. Também em roedores da família Cristatidae-Oikomes, Hepatozoon e Ehrlichia, 4, e a Patozoon e Bartonella em roedores da espécie Trichomes foster.
Também a gente achou 4 animais, 4 coatis também mostrando com infecções para micoplasma e anaplasma. Eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, a FAPESP e ao CNPq, que financiaram esse projeto, a Unesp de Jaboticabal, que me acolheu, em especial ao Laboratório de Imunoparasitologia, a professora Rosângela e o professor Marcos André, que me deram essa oportunidade de fazer o doutorado lá, e também aos nossos parceiros que nos ajudaram muito, ao CDB, o Heitor Herrera, que foi essencial nesse trabalho, ele deu todo o suporte necessário, a Universidade da Paraíba, que nos ajudou muito na identificação dos pequenos mamíferos, a Embrapa Pantanal, por ter nos recebido nas colheitas e também nos deu suporte, a Fiocruz, ao Instituto Butantan e à Universidade de São Paulo, em especial ao laboratório do professor Marcelo Labruna, que ajudou com a parte de riquécia e sorologia. E é isso, muito obrigada pela atenção. Deixo aí aberto a... Eita, olha lá o bebê da Keila. Lindão, hein? Lindão. Você tem filho já, Keila? Não, não tem. Já tem uma experiência própria, tá meio peludinho já. Muito legal, cara, muito legal. Fiquei impressionado com a quantidade de dados, cara. Eu fiquei aqui olhando, aí... você tira a sua apresentação enquanto isso? Deixa eu falar com você. E a quantidade de dados, cara. Nossa, astronômico. Foi um doutorado, né? Quase. Foi gigantesco. Você não leu a tese, Lúcio? Não, eu fico imaginando o calhamaço. Da tese, eu pensava assim, como é que essa menina vai conseguir reduzir essa tese em 1 hora de apresentação? Ela tem uma grande capacidade de síntese. Foi. Mas não, né? Absurdo, absurdo. Foi genial. Keila, você tira a tela de apresentação, aí a gente abre para a galera. Aí. Essa foi boa. Maravilha, maravilha. Não, eu estou lutando com a minha câmera. Foi impressionante mesmo, a quantidade de dados, muito interessante mesmo. Fiquei espantado. Eu fiz algumas anotações aqui. Pessoal, eu vou liberar o microfone para vocês, de tal maneira que vocês possam aí levantar, ter um sisteminha de levantar a mãozinha, ou só põe o nome lá no chat, só escreve assim, pergunta. Aí eu vou dando a voz para cada um aí para mediar. Pode ser? Pode, claro. Lúcia, você quer matar a saudade de sabatinar a garota? Aí? Pode ser. Olha o Chico ali. Mais comentário. Tem coisa que ela já publicou, né? Porque... Parabéns, Lúcia, pela espécie de hepatosum. Hoje eu estava... Ficou muito bonito. Esse trabalho da Larissa foi muito bonito mesmo, né? Nossa, as fotos ficaram maravilhosas. Pena que ela parou, né? Ela agora é mãe, está lá no Nordeste, agora eu sempre esqueço o nome da cidade. Está na universidade, mas como veterinária, ela não quis fazer o concurso para professora. Aí, na verdade, o artigo acabou que eu que escrevi, né? Esse da espécie nova, né? Mas foi um trabalho lindo, que eu me lembro que na época eu falei assim, Larissa, você tem certeza que você quer fazer doutorado? Porque trabalhar com roedor não é fácil, ainda mais aqui na região de São Paulo, que tem um monte de vírus, né? Nossa, Tem que usar aquelas roupas com filtro, máscara, fazer necrópsia a campo, montamos uma tenda no meio do pasto para poder abrir os roedores. Mas valeu a pena, porque realmente é um trabalho muito bonito. E o seu tem um monte de coisa ainda para você publicar, né, Keila? Ainda falta muito? É isso que eu te pergunto. Ainda falta muita coisa, porque pelo montante da tonelada de dados, eu fiquei com a impressão. Falei, essa menina deve ter material para
né? Para publicar. Nossa, Como é que tá isso? falta só tempo, só falta tempo. Não, cara. Não. Vou botar para frente aí. Você sabe como é que é? Daqui a pouco o André começa a puxar a orelha dela. Não, Marca. Espera, vai. Pessoal, tem uma pergunta aqui. Parabéns, Keila. Keila, eu vou fazer a vez, então. Eu vi que você teve uma de piroplasma. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, Lúcia, para aproveitar que você está aí. Enquanto a Keila foi falando, eu ficava aqui. Eu não tenho muita intimidade, não tenho intimidade com esses organismos, né? A maioria deles, né? Que são bem... Eu tenho um preconceito bem veterinário, aquele negócio assim, né? Tal, e aí eu fiquei curioso, né? Aí o cara tem um livro aqui, Lúcia, você consegue ver? Poxa! Aí eu achei um livro aqui dos veterinários, da Nadia Almozi. Tá antigo já esse livro, tá bem desatualizadinho. Ih, aí, tá falando mal lá já. Não estou falando Não, tô mal. brincando. Mas Da é legal. Nádia. Tem que atualizar esse livro, né? Legal, tem mesmo. Foi de 2002, cara. 2002. Meu Deus do céu. E tava aqui o Massard Labate, o Dyer, o Aline Souza, e o outro dia o Massard estava na reunião aqui. É? Um dia desse eu liguei para ele, eu sonhei com ele e resolvi ligar para ele. Uma galinha com malária lá. Tava engraçado, ele tava todo animado. Assim, foi muito interessante, né? Foi um seminário sobre malária de ave. Sobre piroplasmas, 50% dos Cerdóceons tous tinham. Aí eu fiquei curioso. Se eu não me engano, eu vi muito rápido, porque assim, tem muitos dados, né? Então, você chegou a fazer, fazer esfregaço também dos, por exemplo, dos Cerdóceons? Cheguei. Fiquei curioso, eu falei, já que eles estão com tanto piroplasma, será que não valia a pena? Assim, será que ela fez um hemograma minimamente, alguma coisa assim, para ver impacto na saúde do bicho, não só detectar? Teve essa... Mas, assim, claro que aí seria mais um doutorado, metade de um doutorado. Mas acho que isso ia ser muito legal, né? Bem veterinário. Qual o impacto na sanidade dos bichos, né? Como é que você vê isso? Então, a gente fez esfregar só para detecção direta dos parasitas. A gente não chegou a fazer exame de saúde por conta disso. Seria outro doutorado se a gente fosse a se aprofundar em hemograma, em histopatológico, seria... Mas, assim, a se estudar, ainda tem as amostras, pode ser que a gente tenha... Falta arrumar um aluno, né? Exato. Um scientific slave, assim. Então, a gente não chegou a fazer nenhum exame mais aprofundado de saúde nesses animais. Faltou. Você quer aproveitar para fazer um chamamento? Olha, que vocês estão aqui, se vocês quiserem, um mestrado robusto, assim. Alguém se prontificar, né? Prontificar, uma coisa fantástica dessa, que a gente tem uma deficiência de dado de sanidade, né? Fantástico. Seria muito relevante. Né, Lúcia? O que me chamou a atenção, assim, eu acho que, não sei se eu não lembrava de tudo da tese, né? Mas o Babesia cabali, que eu acho que não tem, de Theileria eco e Encanídeo, eu acho que tem registro, mas Babesia cabali eu não me lembro de ter registro. Né? Bastante diferente. Provavelmente foi acidental, né? Mas a gente conseguiu esses... tem muito amblioma sculptum, né? Naquela região. Então, como eles estão ali na mesma região, acidentalmente a gente conseguiu detectar. Mas é interessante, né? Então, talvez... O Rangélia, nada. Carrapato também, porque a princípio é amblioma ureolato, né? Que é considerado... Sim, tanto é que a gente achava que era só no sul que tinha, né? Foi uma surpresa pra gente também. Esse era interessante de fazer, nem que seja um relato, né? Com um novo vetor, porque um possível novo vetor, que é o amblioma, o que vocês contaram lá? E a região é interessante, né? Porque você amplia o... E como Rangélia é bastante patogênica para os cães, né? Então tem importância direta na veterinária.
E o Ehrlichia ruminancio também, porque eu acho que Ehrlichia ruminancio é extremamente patogênica para bovinos, né? E nunca foi detectada em bovinos aqui no Brasil. Eu lembro que o Massar contava muito uma história de um animal que entrou com Ehrlichia ruminancio no Brasil e foi abatido. E, então, assim, é interessante, né, esse encontro de Ehrlichia ruminancio. Em onças, né? Foi em onças e um canídeo selvagem. Foram 2 relatos E é diferentes. engraçado que em canídeo, né? Porque não sei se de repente é uma variedade, né? Sei lá. O problema é Essas lá na bactérias. plasmatosse eu acho os dados muito vagos, assim. Eu acho Eu até não estudo essas um trabalho, bactérias, né? Essas bactérias agora porque são não tem, assim, provavelmente são novos genótipos, mas como a gente não tem o isolamento, a gente não consegue desenhar primers mais mais específicos. específicos, né? Então a Mas de gente qualquer não, maneira, é muito vago, assim, falar Ehrlichia um genótipo de Ehrlichia ruminante, mas eu acho que é muito vago. muito vago, né? Faço, Mas de qualquer maneira é interessante, né? Porque é alguma coisa próxima, né? próximo, assim, mas assim, a plasmatosse é bem complicado de trabalhar. Eu, graças a Deus, não trabalho mais com esses bichos. Sobre vetor, A gente investe muito tempo em isolamento. você falou de vetor de Hepatosum canis, né, Keila? Eu parei de trabalhar com isso, mas é algo que ainda tem muito a fazer aqui no Brasil. Então, essa moçada que está começando aí, Você viu o Gil do Tigrino que eu coloquei? Eu vi um trabalho da Argentina, que eles fizeram uma correlação. eu já vi isso. Mas, Mas assim, no bem Brasil, vasto, o né? Gliomovale, em animal selvagem ainda é mais explicado, mas em cão doméstico, né? Porque é praticamente só o adulto que parasita o cão. Então, assim, eu acho que tem bastante coisa, né, para ser feita nessa área para moçada nova aí. Eu já tô velha, já tô querendo aposentar, mas assim, Não, você não pode não, Lúcia. quando eu puder aposentar. E agora eu estou trabalhando com anfíbio e réptil. Tudo. Ai, que delícia. Fui para o Pantanal, fiz coleta no Pantanal ano passado. Nossa, que barato. Mas assim, outra coisa, Não vou falar pra gente. assim que é muito doida, essa coisa que você comentou dos PCRs, né, dos primers, que funciona para uma espécie animal e para outra espécie animal não funciona. A gente apanhou muito no laboratório com isso. Tá padronizar a técnica de PCR, já fizemos para um monte de bicho. Ele fazia para roedor, só pegava o DNA do roedor. Aí fazia para coati, funcionava muito bem. Aí fazia para gambá, já não funcionava. Gente, isso é uma doideira isso. Uma doideira. E a gente usou alguns protocolos para hepatose, a gente usou para os piroplasmídeos, que eles estavam detectando os piroplasmídeos também. Hepatosum detecta piroplasmídeo também. Essa coisa de especificidade não tem nenhuma. Por isso que tem que sequenciar mesmo. Não Mas, tem assim, como falar sem sequenciamento. estava na hora de alguém ter coragem de criar, de fazer uns primers mais específicos, mais direcionados, né? É tudo aí para moçada nova. A Lívia disse que tava pensando, a Lívia Perlez disse que estava pensando aí numa A Lívia também já possibilidade aí, galera. Deixa eu fazer outra pergunta. O micoplasma me chamou a atenção também a quantidade, você tem uma prevalência alta em coatis, né? Isso foi bem interessante. Mas eu achei muito curioso essa diversidade, né, Keila? Uma diversidade relevante, né? É formação de 2 grupos bem diferentes, no mesmo hospedeiro, numa mesma região. Só isso aí era um mestrado espetacular, Abreu. É uma outra caixa preta a ser aberta. Eu queria que você falasse um pouco disso. Assim. A gente tentou até publicar como uma nova espécie, uma espécie nova, porque eles se mostraram, se alocaram em um quadro totalmente diferente, assim, Sim. de outras.
de outras espécies de micoplasma, mas micoplasma também é complicado porque não tem isolamento em nenhum lugar do mundo. Então, a caracterização também é difícil. É essencialmente Então, a gente molecular. usa Não tem gente, morfológico. Não tem isso. Até tem. morfológico tem. Morfológico tem eritrócito, mas a gente não tem um isolamento, a gente não tem como sequenciar e desenhar primers mais Tá. específicos para Entendi. caracterizar. Então, assim, tudo fica meio vago. Entendi. Ainda Na minha meio cabeça, vago. desculpa, na minha cabeça, na minha ignorância, eu achava que você sequenciava. Mas não, é muito difícil. Não, a gente Ah, sequencia, mas eu sou é. 16S. O 16S é muito geral, entendeu? Então, a gente não conseguiu, assim, o suporte suficiente para falar que era uma nova espécie, mas foi um genótipo completamente diferente. E a gente achou diferentes genótipos em coatis. Porque eu acho que tem esse problema. Eu não sei como é que você vê isso, mas assim, eu acho uma vez, enfim, eu não lembro se foi com a Lívia, ele estava conversando sobre possibilidades de separação de organismos. Aí ela falou dessa coisa, pô, precisa de novos primers, ela comentou isso, né? Mas eu não sei até que ponto porque você tem um primer 16S, ele vai te separar em dois clados. Aí você, vamos colocar um outro primer? Pô, aí você vai, separa mais. Aí você pega um outro primer, separa mais. Isso não tem. Se você for pensar também pragmaticamente, você vai abrindo cada vez mais, o bicho vai ficando cada vez mais longe. Ao mesmo tempo, se você pega um gene tão conservado, e ele separa os caras. Aí eu acho tão tentador. É que eu sou biólogo, né? Biólogo tem uma tentação ali, né? E eu acho tão tentador, assim, quando eu vejo uma separação razoável no 18S, 16S, cara, meu olho já brilha, assim. Eu falo, cara, ainda mais numa situação tão assim, né? Mesmo lugar, mesmos caras. Não sei, mas não é fácil. Eu entendo que não é fácil também, né? Mas é assim, pelo menos eu conversei, assim, é bem sugestivo que seja uma nova espécie de micoplasma mesmo. E vocês mandaram para publicar, Keila? Mandamos. Eles não aceitaram, eles falaram que não tinha dados suficientes para falar que era uma nova espécie. Mas Então não a vai, gente chamou de novo genótipo. mas Que não vai pena. mandar para outra revista, mesmo sem ser como nova espécie, mas só essa diferença em quatia, quantidade em quatia, isso é um dado muito legal. Mesmo você não caracteriza a espécie, entendeu? Não, então, já está publicado já. Tá. Você já publicou. Eu saí do Brasil já com o meu dever de casa feito. Tá bom. Não, melhor. Melhor. Mas claro, assim, o meu trabalho acho que foi só uma Abertura. Uma abertura de caixa, né? Mais pessoas precisam ir a fundo, assim. Então, assim, vai nessa direção que tem coisa. Pode ir nessa direção que tem, se você vai achar coisa legal. Gente, animal silvestre é muito É muito coisa. legal, né? Animal silvestre, você tem um mundo de histórias aí. A gente tem que. Acho que a gente tem muitas. Enfim, é necessário, mas ao mesmo tempo eu tenho uma crítica um pouco disso, que eu acho que a gente tem já. A gente tem já muitas caixas abertas, assim, sabe? Eu sinto falta daquele, né, Luz? Não sei como é que você vê isso, assim. Eu sinto falta do. Obrigado. Chegou um café esperto aqui, ó. Um bom café aqui pra galera. Eu sinto falta de haver um recrutamento, acho que é essa palavra, de um recrutamento de pessoas para continuar dentro da caixa, porque é um quebra-cabecinha que você abre, é uma caixa que tem vários quebra-cabeças ali dentro e aquilo fica. É uma coisa que eu tenho visto muito aqui no Brasil, assim. Aquilo fica. Aí a gente vai tentar. Aí, assim, muitos dos pesquisadores vão tentar outras coisas. Aí ele abre uma outra caixa. Aí tem outro que abre uma outra caixa. E a gente nunca cava fundo. E a gente nunca cava fundo, sabe? Eu acho que na Gringolândia, com perdão da palavra, do termo, eu acho que eles... Posso estar completamente errado, mas eu acho que eles cavam mais.
não sei, você está aí no É, Israel, eu também acho. você está em Israel, não sei, a Lúcia também tem mais tempo aí na estrada, não sei, o que vocês acham? Só para jogar lenha na fogueira. Isso aí. Aí, no meu ponto de vista, você está completamente certo, Lúcio. O problema é que a gente depende muito dos alunos, Também né? tem isso. E os alunos têm interesses diferentes e muitas vezes eles saem, por exemplo, os meus alunos que Verdade. não continuaram, né? Sim. E aí nem sempre você consegue outra pessoa para continuar exatamente aquilo. A gente aqui no Brasil é muito corajoso, porque a gente vai dançando conforme a música, né? A gente não tem assim, a gente tem que fazer conforme está dando, né? Eu mesmo, Verdade. várias caixas que eu fui fechando, ó, de trabalhar com hepatosum de cão, essa coisa com vetor, que é dificílimo trabalhar com vetor, fazer Avançou transmissão. bem, né? Com o Rubinho, a galera. Avançou bem essa, né? Foi, a Larissa, mas É. assim, avançou, mas deixou mais questionamento, Sim. deixou muito questionamento. E aí você também é um trabalho muito complicado, você trabalhar, fazer infecção experimental com carrapato, é muito complicado. E acaba que a gente, né, eu acho isso, que aqui no Brasil a gente vai dançando conforme a música. Mas talvez lá no exterior tenha mais, né? Tem mais verba, você tenha uma estrutura que você consegue. Aqui, agora, então, com essa quarentena, com essa crise, nos próximos anos, a gente não vai conseguir financiamento mais para nada. Vai ter que trabalhar com o que tem na gaveta. Ó, tem isso aqui, já a cava aí. FAPESP, que é riquíssima, era, né? O ICMS do Estado despencou. A FAPESP está negando tudo, gente, está negando tudo. Então, a perspectiva de você ter, e por exemplo, um trabalho desse da Keila, de campo, é uma nota, você tem diária, você tem transporte. Eu sei porque a gente fez também. Você gasta muito, né? Alimentação para o povo todo, gasolina. Gasolina nem tanto, porque a gente vai de carro a diesel, mas assim, você tem toda uma grana que você gasta. Então, precisa ter projetos. Você não tem projeto, não dá para fazer. Você não tem verba, você não faz um trabalho desse sem ter verba. Então, talvez, Lúcia, desculpa te cortar, talvez agora deva haver uma potencial inversão das coisas. Que, por exemplo, igual o trabalho da Keila. Você tem as coisas, assim, o pacote no seu grupo de pesquisa, então quem vai entrando, você fala, cara, você tem que se dedicar ao que está aqui, né, dentro dessa caixa aqui, porque você não vai mais poder... mas eu quero trabalhar com macaco. Hemoparasita, vê a mesma coisa com macaco. Não vai dar. Não vai dar o que tem aqui. Então, talvez no país, nos próximos 3 anos, coisa de bola de cristal, né? A gente comece a enveredar por um caminho assim, o que pode ser uma contrapartida do vírus, né? Da história do vírus. Uma contrapartida positiva, né? Temos algumas, né? Se aprofundar em alguns questionamentos, assim, já que não vai ter possibilidade para sair, né? Por exemplo, fazer hemograma, se aprofundar em o que não foi aprofundado antes. Exatamente, talvez seja uma opção, né? E mesmo trabalhar o material, né? Eu já até conversei uma vez com o Marcos, né? Que eu tenho material eu tenho material de coati, eu tenho material só que daqui do estado de São Paulo, tem material de gambá, tem material de roedor, e eu não trabalho com bactéria, mas o DNA está lá, dá para, assim, tipo, compartilhar. Quem está afim de trabalhar, pegar esse material e fazer Bartonella, fazer anaplasma, se quiser, se achar que vale a pena. Né? Eu acho que essa coisa de parceria agora vai ser, né? Porque o material está armazenado, está guardado. Vai ser salvação, né? Quem quiser usar, né? Eu já até disponibilizei, eu estou falando que tem, mas assim, mas eu até já estou pensando aqui. Não, a gente podia fazer uma plataforma de possibilidades, hein, Lúcia? Você põe lá assim, ó, tenho coisa de roedor, assim, sabe, um mural, assim, tem um roedor. Tem compartilhamentos, mas eu não tenho orientando. Não, o outro tem. Bom, então tem um tema aqui, você quer pegar?
Mas tem que fazer até o fim. Aí vai fazendo um mercado meio capitalista. Não sei, Lúcio, eu acho que tem que ser com os amigos, né? Não pode ser uma coisa... Não, com os amigos, assim, que eu digo, com as pessoas Sim, de confiança, né? De confiança. Tem idoneidade, né? Exatamente. Porque, por exemplo, o trabalho da Larissa de roedor, cara, eu valorizo muito cada DNAzinho daqueles roedores pelo trabalho que foi, entendeu? Pela pauleira, né? Pauleira, diferente de sangue de cachorro, que pô, não é desfazendo, eu também já trabalhei, mas é muito mais fácil fazer do que pegar roedor com máscara, né? Então, Sim. assim, mas que eu acho que tem essa coisa de compartilhar material mesmo, acho que tem que fazer parceria mesmo. Vai ser começar legal. a fazer parceria. Vai ser legal. O Luiz Ricardo, cadê o Luiz? O Luiz Ricardo, quer perguntar aí? Você tá aí, tô vendo você olhando. Eu queria. Você quer depois? Tá ruim? Tá só ouvindo. Não, eu gosto que a galera põe a câmera, porque daí eu fico só de butuco também. Ali, Pronto, botei. Olha lá, Lúcia, pronto. Mostra aí. Eu não tô arrumada, não passei não, batom. Eu também não, pô. Aí. Eu tenho um negócio que eu passo aqui, ó. Eu passo uma parada aqui pra ficar estiloso, mas não deu tempo. Não botei nem brinco, não botei nada. Eu geralmente me arrumo quando eu vou aparecer. Eu passo gel pra dar uma acalmada na pelúcia. Eu geralmente me arrumo quando eu vou aparecer na câmera. Assim. Muito bem. Na intimidade do cafofo aqui, ó. Pessoal de pijama, às vezes, né? Só de cueca e camiseta assistindo a parada. Porque lá, o Heitor Herrera, ele teve uma... O Heitor Herrera, que a maioria do material veio da Fazenda Alegria, né? É isso? Não, veio da Iumirim. Na região da Iumirim, né? No Pantanal, né? Não, veio da Embrapa, mas não lembro o nome da fazenda. Não, é uma grande região que é a coisa... É Iumirim, é a região. Eu lembro que o Heitor, ele me forneceu, na época, material de fezes, de tricomes. Aí depois virou o tema, eu acabei orientando. Até um aluno dele foi cocicídio de roedor. A gente foi lá descrever os bichos. E aí eu lembro dele falando de uma tal de Keila. Vou mandar pra Keila. Nem tinha um vaca. E que? E era você. Mas eu fiquei espantado também quando você foi. Eu achei que eram poucos animais. E eu vi na sua apresentação que tem uma diversidade também de roedores pequenos, de pequenos marsupiais. Eu acho que eu não vi de resultado. Me corrija se estiver errado, porque eu estava com meu filho aqui gritando no meu ouvido aqui, o outro. Um caiu aqui, tá dormindo, o outro tá. Isso aqui que eu tô no escritório, né? Aí os caras estão igual mosca aqui em cima, querendo alguma coisa. E eu não vi marsupiais, como os pequenos marsupiais, assim, de resultado, eu tive a impressão. E teve, né? Naquela figura. Acho que foi no meu... Qual slide? Foi num dos primeiros. Se você quiser compartilhar de novo, bem rápido, assim, se puder. Deixa eu tentar abrir aqui, peraí. Você é fechado. Que tinha uns bichinhos que eu achava que o Heitor era só Cerdóceon tous e, sei lá... Não, a gente tricomes, tricomes. E coati. Achei que era isso, era o trio. Aí me apareceu um monte de pequenos bichos, né? E eu tive a impressão que eu não vi resultado deles, assim. Ou eles não deram positivo para as coisas, né? Você sabe que isso está dependendo do seu próximo convite. Isso determina o seu próximo convite do próximo seminário. Você sabe? Cadê a figura do bicho? Peraí, deixa eu colocar. Eles foram positivos para anaplasma. Eu quase não achei positividade entre os marsupiais. Foi bem interessante. Peraí, deixa eu compartilhar. Acho que é um dos primeiros, assim, os primeiros slides, né? Acredito. Lá os caras, ó. Tem o Tilames, Gracilinanos, Monodelphis. Essa galerinha toda aí de baixo, né? Todo mundo aí embaixo é marsupial, né? Tudo isso aqui foi marsupial. Mas eles não conseguiram assim detectar muita coisa neles, não. Acho que eles não são importantes reservatórios com os roedores. Não são tão importantes quanto os roedores para que interessante, os agentes. Né? Para os agentes.
Pô, interessante, né? E foi Talvez para outras coisas, mas não para esses agentes que eu estudei. Cara, que coisa. O DNA... Bom, para hepatozum também não apareceu, porque você testou para hepatozum, né? Não apareceu. Ah, não, teve um de Lames que foi positivo. Tilames, Cadê? cara. É o Tilames esse da esquerda. Macrurus, né? Acho que é. Aqui o Tilames. O Tilames ele foi Tá. positivo. Um Tilames só. Rodense, Macrae, Marmorai, Tilames, Aqui. Macro. Ah, tá. Só que daí ele deu junto com todo mundo, né? Alinhou tudo junto com Ele deu Economies. nesse quadro aqui com Ecomes. Com esse primer ficou tudo uma parada só, né? Ficou, Aí aquele. ficaram bem alocados nesse. Separam em dois grandes quadros e os roedores e marsupiais ficaram para baixo. Nesse É aquele drama de arrumar mais primers, né? Com certeza. Mas super legal. Super legal. Uhum. Exato. Volta mais uma. Volta, por favor. Dos bichinhos lá. Esse do carrapato também. Volta mais um. Mais um só. Ah, tá. Cara, a quantidade de cerdócio untoso foi... E vocês eutanasiaram eles? Não, só a gente eutanasiou só os pequenos mamíferos. Não, pode falar baixo. Pode falar baixo. Você eutanasiou eles? Não, brincadeira. Imagina, não ia dar, né? Não ia dar. E a gente eutanasiou porque a gente embarcou em outro projeto da Fiocruz. Então a gente fez umas colheitas juntos e a gente compartilhou as amostras. Cara, muito bom, muito legal. Adorei. Quantidade fantástica de bichos, né? É muito legal para trabalhar. Eu diria que foi bem difícil, assim, mas... Não, maravilha, é isso. E os vetores? Coloca lá rapidinho, já que estamos aqui. Vou matar a curiosidade. Já que ninguém pergunta nada, eu vou ficar atazanando aquilo aqui agora. Também os carrapatos foram incríveis, né? Sculptum, Parvum, genial, né? Graças ao Thiago. Quem que identificou as pulgas? A Darcy. Darcy. Sei, cara. E os carrapatos foram o Labruna e a Darcy, ou não? Só o Labruna? Não, os carrapatos foi o Thiago Martins. Thiago Martins é da onde, gente? Hein, Lúcia? Onde que ele é? Ele fez pós-doc com o Labruna, ele sempre trabalhou com o Labruna. Agora eu acho que ele está na SUSEM. Uma bolsa para a SUSEM. Tiaguinho foi daqui de Botucatu, né? Ele fez graduação. Ele fez residência. Ele fez residência. Boa tarde. Boa tarde. Tem alguém falando? É o Chico? É o Chico falando? Chico. Fala, Chico. Oi, saudade. Oi, Keila, tudo bem? Eu ia chamar o Chico. Keila, pode tirar compartilhar a imagem. O Chico estava aparecendo uma hora, eu ia perguntar. Quando a pessoa mostra o rosto, eu vejo que ele fica empolgado para falar. Eu ia perguntar para o Chico, aí o Chico desligou. Aí eu falei, tá bom, então tá bom. Mudou de ideia. Cadê o Chico? Ih, sumiu. Ah, não, tá lá. Oi, Chico, pode falar, desculpa. Tá bom. Então, o Thiaguinho hoje está na SUSEM com o JP. Legal. Mas ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado com o professor Labruna lá na USP. Entendi. E aproveitando aqui, já que comecei a falar, parabéns pelo trabalho, Keila. É a primeira vez que... Chico me ajudou muito também. É a primeira vez que estou vendo você apresentar seus dados. Nossa, muita coisa, como o professor Lúcio está falando, a professora Lúcia. Nossa, e eu falo mais, não são só os dados que você apresentou, né? Eu conheço a fazenda no Inhomirim. Não é fácil chegar lá, não é fácil levar todo esse material para campo, não é fácil estar lá no campo, tem muita coisa por trás só dos resultados, né? Então, eu acho fantástico tudo que você fez. Você tem um resultado maravilhoso aqui para o Brasil e para nós que estudamos doenças transmitidas por carrapatos, nós temos, na sua tese, muitas perguntas ainda para serem feitas, como o professor Lúcio falou, como você falou, que não tem primes.
né, específicas para determinados patógenos, mas para a diversidade que você encontrou de espécies, de patógenos, é extremamente fantástico aqui para o Brasil, para a ciência. Você está de parabéns. Era isso, professora Lúcia, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Chico. Obrigado, Chico. Eu não tenho essa Chico. Obrigadão. Eu acho que depois eu vou ficar Só aqui. me apresentando. Oi. Tá meio ruim aqui. Tá meio chiado, Chico. Fala do Chico. A internet não ajuda muito. Então, só apresentando, eu estou aqui no Maranhão. Ah, você está no Maranhão. Isso que eu ia perguntar. De onde você é, Chico? Eu não me conheço. Não sei quem você é. Desculpa. Você está no Maranhão na UFMA? Lá na Federal provavelmente na Federal do Maranhão, né? Estou no Maranhão. Não, muito bom. Tá ruim a conexão. Não é na estadual. Na estadual. Na Universidade Estadual. Legal, muito bom. Universidade Estadual do Maranhão. E aqui. Maravilha, maravilha. Você trabalha com carrapato também, Chico? Mais um carrapatólogo? Sim, trabalho com carrapato, doenças transmitidas por carrapatos. O Hermes está aí também, né? Tá aí. O Hermes está aqui com a gente está trabalhando junto aqui. É uma gangue, Lúcia, é isso. Esses carrapatos. O Hermes, deixa eu te contar uma coisa. O Hermes me contou, eu falei, Hermes, você podia apresentar o seminário. O Hermes falou, eu acho que no dia que for ali a reunião eu não posso, porque a gente tem o nosso grupo secreto dos carrapatólogos. Você acredita nisso? Eles têm um negócio de reunião, eles ficam tomando cerveja, comendo pipoca, uma parada muito louca. Aí eles não podem. Mas eu falei, mas me coloca lá que eu queria ver. Ele falou, a gente fica falando sobre teoria, sobre as... Pô, que legal, me coloca lá no... Não, é um grupinho fechado, eu não entendo. A gente fala muita... Enfim, morri de rir dos caras, né? Ela, Bruna... Eu não trabalho mais com carrapato, não, mas que eu amo de paixão, amo. Legal. A Priscila Iqueda mandou um obrigado aos professores. Priscila Iqueda, não sei de onde é, mas mandou um abraço pra gente. Tem que sair. É isso. Aqui é legal, porque tem às vezes, quando você está falando, é muito engraçado, né? A apresentação. Aí surgem umas coisas tipo, amanhã eu vou matar um frango aqui para comer, não sei o quê. O outro caiu da cadeira, tá tudo bem? Uma criança na A sala. criança, o jacaré que passa. Aqui é assim. Mas é legal. Dá uma espontaneidade, né? Mas eu acho que a gente está aprendendo com essa quarentena, né? Talvez se não tivesse a quarentena, você não tivesse a ideia de fazer esse tipo de coisa. Ia ficar aqui amargando. O rosto da Keila lá, que está lá em Israel. Exato. Cara, você vê que coisa louca. Lúcia. É muito legal isso. É incrível. Isso acho que vai permanecer depois, mesmo porque a gente vê que é muito interessante isso, né? Muito bem. É um aprendizado. Vocês já estão dando aula lá, Lúcia? Já estão dando aula remoto, não? Já começou? Então, a gente está no processo. Eu estou começando a dar aula. O negócio caiu. Aprendendo as tecnologias, está sendo muito interessante, né? Faço curso aqui, faço curso ali, apanho aqui, apanho ali. Legal. Eu acho que para os alunos é muito complicado, porque tem alguns que têm dificuldade de acesso à internet. Sim. O Brasil tem 50% dos alunos bolsistas, né? Velho, eu tô fraca, vou. Mas a gente faz o que dá, né? E assim, tanto a gente quanto os alunos estão fazendo o que dá.
Mas acho que esse ano não volta, não, Lúcio. Não, só remoto, com certeza. Só remoto. Mas tem muita coisa de remoto que depois eu vou levar para o presencial, porque tem umas coisas muito boas, sabe? Também acho. Eu não acho fiz que nenhum curso. a gente precisava aprender, ninguém estava muito afim de aprender, veio uma quarentena. Agora todo mundo foi obrigado. Você vê que negócio... Não, você vê que negócio incrível. Que horas são lá em Israel aí, Keila? Que horas são? 17? 11 da noite. Meu Deus, ela tá ali no berço, ela tá meio caindo, dormindo. Vai dormir, Keila. Ela tá meio dormindo. Amanhã tem laboratório cedo. Não é? Amanhã tem carvoaria logo pela manhã. E tá amanhã é dia de carvoaria, né? Tem outro lockdown, mas vamos ver. E o chefe aí é legal? O Shannon, né? Shimon Pérez. Shimon Haros. Ele é legal, tranquilo? Muito, muito legal. Muito, muito legal. Eu achei que você tava com o tal do Labelus, acho que é Gerd Banet, que é o cara da Hepatozum, né? Do campo. Eles dividem o laboratório, assim, a gente trabalha praticamente junto. O Gerd, ele tá todo momento com a gente também. Ele é um cara muito acessível. Legal. Muito, muito legal. Você conhece ele, Lúcia? Eu conheci ele num congresso em Liverpool, foi muito engraçado. Nossa, ele adora o Brasil, ele ama o Brasil. Então, eu estava morrendo de vergonha de conversar com ele, né? Claro que eu já tinha contato por e-mail e tudo, mas pessoalmente. Aí uma amiga minha falou assim, se você não for lá falar com ele, eu vou lá falar para ele que você quer falar com ele. Eita. Eu sou envergonhada, gente. Pode parecer que não, mas eu sou envergonhada. Ainda mais para falar inglês, né? Cara, não parece. Eu tenho até uma foto com ele desse congresso, né? E aí foi legal, ele foi bacana, receptivo. Não, ele é super ele foi no Maranhão. Eu conhecia também, né? Ele conhecia, né? O nome, né? Acho que ele não imaginava que era uma baixinha, gordinha, morena, né? Porque com o nome do Ayer, né? Então, o Chico tá falando, ele foi no Maranhão ano passado, ele adorou, ele chegou mostrando as fotos pra mim e tal. Ele adorou, foi nos lençóis. Olha que legal. Dá uma loja. Mas, gente, eu preciso ir também, porque eu tenho cachorro para cuidar, marido para cuidar. Foi um prazer. Keila, muito obrigado pela sua disposição. É um prazer participar como... É muito bom te ver, Keila, você está muito linda, sabia? É mesmo, sempre foi, né? Mas está muito linda. É a morena sul-mato-grossense, Lúcia. A morena, cidade morena. Morena, cidade morena. Muito bom. Mas muito obrigado. Obrigado. Vamos ver se ela volta para falar do pós-doc. Agora eu fiquei bem curiosa do pós-doc. Nossa, o pós-doc é verdade, hein? É o próximo aí. Pelo amor de Deus. É o próximo aí. Quando que termina? Quando termina? Assim, já era para ter terminado, mas assim... Esse mês a gente quer finalizar os dados e escrever. Legal. E aí você volta para o Brasil quando, Keila? Não, aí eu vou começar outro projeto, porque agora não tem como voltar, né? Legal, você vai ficando aí. Então, nesse mês ela casou com o israelense, eu tô sentindo que ela casou com o israelense. É a bolsa marido israelense, esse daí tá aparecendo. Não. Não é? Não. Tá bom, que bom. Felicidades, então. Espero que você tenha sucesso e apresentar os dados do pós-doc na... Sim, claro. Volta, né, Lúcia? Ô, Lúcia, podia chamar lá outra coisa, aproveitando. A Letícia? Acho que a Letícia é legal, Letícia, falar do trabalho dela. Eu gostaria muito, porque para sair um pouco, senão a gente vai ficar muito nos mamíferos, assim, só o tempo todo. Os mamíferos, eles tendem a... São maravilhosos. Mas a gente precisa dar uma rodada nos bichos. Convida ela. Eu vou conversar com a Letícia, aí eu coloco ela em contato com você. Tá. Ela tá muito doida escrevendo artigo, fazendo coisa, né? Porque não pode trabalhar muito no laboratório, tá fazendo... Escrevendo, Mas eu vou falar com ela, eu acho que ela ia gostar. E a Letícia, minha filha, fala pelos cotovelos. Tipo mineiro, tipo pesquisador mineiro. Tem que tomar mineiro. cuidado, assim, com
com tempo, porque fala dessa. Mas eu vou falar com ela, acho que ela ia gostar, acho que ela ia topar. Não, convido, eu já estava com em mente isso já faz um tempo, ia ser Tá. bom para trazer outros grupos de hospedeiros que não mamíferos. Tem uma menina que achei uma menina que trabalha com onça, que fez uma abordagem parecida com a da Keila, mas com onças do Pantanal. É uma abordagem bem interessante também, bem legal. Não, é legal amplificar. Vou caçar o povo aí. Vamos. Se vocês eu tiverem, vou pessoal, falar se vocês tiverem sugestões também, podem dar. Ou vocês têm o e-mail, o WhatsApp, quem tem, escreve. Dando, pô, tem tal coisa, acho que é legal. Tal. Então, gente, beleza, vou me despedir. Keila, beijão, gostei de Obrigado, te Keila. Obrigado. Tchau, Lúcia. Bom te ver. Beijão. Keila, brigadão. Um abraço a todos. Até semana que vem. Obrigado. É isso. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu espero participar em mais vezes. Me manda convite. Mando sim. Eu vou abrir o canal também para depositar alguns vídeos. Daqui a pouco já está lá também. O que não puder assistir também. Enfim, é isso. Super obrigado. Tá bom, Abraço. Comer um prazer de todo mundo. Comer um sanduíche israelense e vamos que vamos. Tchau, Arma. Shalom. Vai. Tchau. Tchau.